Você já percebeu que as pessoas podem se reunir em uma multidão, mas ainda assim ter diferentes interesses? Em uma sala cheia de gente, você encontrará pessoas com questões, motivos e intenções diferentes. No vídeo de hoje vamos falar sobre a importância de saber com quem compartilhar suas ideias, projetos e ambições. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino da notificação, e não esqueça de compartilhar com amigos. Uma das fraquezas que muitas pessoas têm é a incapacidade de ficar em silêncio quando se trata de certas coisas. Essa falta de discernimento sobre o que revelar e a quem revelar muitas vezes leva a muita dor e sofrimento. A Bíblia ensina muito sobre o silêncio, tanto de forma explícita quanto implícita. Quando Jesus foi questionado pelo sumo sacerdote e pelo sinédrio, a Bíblia diz em Marcos 14, versículo 61, "Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu." Mais uma vez, o sumo sacerdote perguntou, "Você é o Messias, o Filho do Bendito?" O silêncio teria beneficiado José quando se tratou de seus irmãos? Aqui estão algumas coisas que nunca devemos revelar. Em primeiro lugar, em relação aos seus planos, metas e ambições. Nem todo mundo na igreja deve ser seu confidente. Nem todo cristão deve saber de seus planos mais íntimos. Porque, no final das contas, todos nós somos humanos. Mesmo na igreja, você deve escolher com sabedoria quem é o seu confidente, considerando em oração quem deve ser um mentor de confiança, um amigo próximo ou um conselheiro em sua vida. Quando você fala demais sobre seus planos ou objetivos, mesmo na igreja, o diabo pode tentar enviar a pessoa errada para sua vida, um oportunista, uma pessoa com integridade questionável, para perturbar, desencorajar e desapontá-lo. E depois disso, as pessoas tendem a dizer que todos os cristãos são mentirosos ou ladrões, quando, na verdade, você revelou demais a um cristão que ainda está crescendo em caráter e integridade. Conta-se a história de um homem que confiou em alguém que achava que podia confiar, um companheiro de fé. Ele confidenciou a essa pessoa uma ideia de negócio que sentia que Deus havia colocado em seu coração. Ele falou sobre a ideia e como estava planejando lançá-la em oração. O amigo ouviu, até ofereceu palavras de encorajamento, mas, alguns meses depois, esse homem descobriu que seu amigo havia lançado exatamente o mesmo negócio ao mesmo tempo que ele, posicionando-se como um rival. Isso partiu o coração desse homem, ele se sentiu traído, e a amargura cresceu em seu coração. Ele era um cristão jovem, enquanto o homem em quem confiou estava na fé há mais tempo, e ele não conseguia superar o fato de que um companheiro de fé poderia ser tão enganador. Infelizmente, a amargura aumentou porque não foi apenas uma questão de traição, tornou-se uma verdadeira rivalidade empresarial. Essa situação levou o homem a deixar a igreja e, em suas palavras, "Se os cristãos podem agir assim e ainda pregar sobre o amor, então eu não quero fazer parte disso." Agora, tenha em mente que ele era um novo convertido, mas o ponto da história é este: tenha cuidado com quem você se abre, pois pessoas são pessoas. Cristãos podem machucá-lo intencionalmente ou não. E lembre-se de que a Bíblia nos chama a perdoar. Mas o diabo sempre tentará usar essa mágoa para causar ainda mais dano e semear discórdia. Então, antes de se abrir com alguém, pare e reserve um tempo para considerar e analisar cuidadosamente em oração a pessoa em quem você deve confiar e, mais importante, peça a Deus por sabedoria. Em segundo lugar, você não deve revelar seus encontros espirituais íntimos com Deus, como sonhos e até visões que Ele lhe dá, a menos que o Espírito Santo leve a compartilhar um testemunho para encorajar outras pessoas. Muitos momentos profundos com Deus são destinados apenas a você. Não transforme rapidamente eventos espirituais sagrados em tópicos de conversa casual. A visitação a Maria, anunciando sua gravidez milagrosa, foi um segredo revelado apenas mais tarde, quando o tempo angelical permitiu. João foi instruído a não escrever sobre os trovões que ouviu em Apocalipse 10. Paulo ouviu coisas inefáveis em 2 Coríntios 12, que ele admitiu que ninguém tinha permissão para contar. Algumas coisas que Deus nos revela são como bebês ainda se desenvolvendo no ventre. Se nascem prematuramente, vão para o ambiente errado e não sobrevivem. Não sobreviverão às palavras de desânimo de outros e ao espírito de dúvida que vem dos descrentes. O terceiro ponto que devemos evitar revelar tem a ver com assuntos familiares.
Todos enfrentamos disputas conjugais, preocupações com a saúde, pressões financeiras, conflitos de relacionamento com os filhos e outras questões sensíveis. No entanto, não devemos expor descuidadamente o que acontece em casa. O livro de Provérbios nos diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. No livro de Efésios, somos instruídos: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Tanto o homem quanto a mulher no lar têm um papel a cumprir: estarem unidos. Este é o plano de Deus para que o marido seja um protetor no lar e ame sua família de forma altruísta, e a palavra de Deus chama a mulher sábia para edificar seu lar e não destruí-lo. É verdade que as palavras têm poder, e existem certas palavras que ninguém gostaria de ouvir. Ninguém gosta de receber más notícias, mas elas fazem parte da vida. Todos nós recebemos uma mistura de boas e más notícias ao longo de nossas vidas. Algumas notícias ruins são apenas pequenos aborrecimentos ou decepções. No entanto, outras podem alterar drasticamente o rumo de nossas vidas, talvez até nos devastar. Mas sabemos que as más notícias são uma possibilidade, e muitos temem ouvi-las. Estudantes, por exemplo, temem saber que reprovaram em uma prova ou em uma matéria, seja por falta de preparação ou por conta da dificuldade da disciplina. Por mais desagradável que seja, essa notícia pode ser superada. A matéria pode ser refeita ou, talvez, um novo caminho pode surgir. No trabalho, até mesmo bons funcionários temem ouvir as palavras: você está demitido. Dependemos de nossos empregos para sustentar nossas famílias e a nós mesmos. Perder um emprego pode ser devastador, não apenas financeiramente, mas emocionalmente também. Apesar da dor, essa notícia também pode ser superada, pois muitos acabam encontrando novas oportunidades, às vezes até melhores. Nas nossas vidas pessoais, as más notícias em relacionamentos podem ser igualmente dolorosas. Poucas coisas são tão difíceis quanto amar alguém e ouvir que essa pessoa já não sente o mesmo. Esse tipo de notícia pode ser superado, e muitos acabam encontrando uma nova pessoa que se torna um companheiro ainda melhor. Quando se trata de saúde, todos tememos receber um diagnóstico ruim. Ir ao médico com um sintoma estranho ou uma nova dor pode ser angustiante. O alívio é enorme quando o diagnóstico é benigno, mas nem sempre isso acontece. E, infelizmente, muitos já ouviram palavras como seu caso é terminal. Essa é uma das notícias mais difíceis de receber, e ainda que muitas vezes seja irremediável, todos esses tipos de más notícias têm uma coisa em comum: não possuem consequências eternas. Há uma notícia que ninguém gostaria de ouvir, e é pior do que qualquer outra já mencionada: as palavras de Jesus: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas são as piores palavras que alguém poderia ouvir. Se falharmos em um teste, podemos refazê-lo. Se perdermos um emprego, podemos procurar outro. Mesmo o pior diagnóstico médico só leva ao fim desta vida. Mas más notícias de Jesus significam condenação eterna. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 1 versículo 8, diz que Jesus retornará com seus anjos em fogo flamejante para punir aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Não apenas aqueles que nunca seguiram a Cristo ouvirão essas terríveis palavras, mas também aqueles que dizem segui-lo, mas que, na prática, não fazem. Em Mateus 7 versículo 21, Jesus advertiu que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Muitos fingem seguir Jesus, mas não aprendem com ele e nem obedecem à sua vontade. São chamados praticantes da iniquidade e ouvirão Jesus dizer: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim. No dia do juízo, ouvirão essas palavras todos os que não se arrependeram verdadeiramente. Em Apocalipse 3 versículos 15 a 16, Jesus é direto com a igreja de Laodiceia, dizendo que aqueles que são mornos em sua fé o enojam. Aqueles que não são sinceros em seu compromisso com Jesus, que vivem uma fé superficial ou têm mais interesse nas coisas deste mundo, precisam arrepender-se e tornar-se zelosos por ele. A má notícia faz parte da vida, mas, felizmente, muitas delas são superáveis e, às vezes, até nos ajudam a crescer. No entanto, quando se trata de nossa eternidade, a última coisa que queremos é ouvir apartai-vos de mim. A boa notícia é que o Evangelho é justamente isso, uma boa notícia. Aqueles que se voltam para Jesus e o seguem ouvirão, ao invés de más notícias,
As palavras mais doces da eternidade. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia também nos orienta sobre as pessoas com quem não devemos andar. Então, pare um momento e reflita. Deus aprova todas as pessoas que estão no meu círculo? Salmo 1, versículo 1, traz uma orientação clara sobre as pessoas que devemos ter em nossas vidas. A Bíblia diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este único versículo está repleto de sabedoria e direcionamento. A pessoa é abençoada quando escolhe cuidadosamente com quem anda, em qual caminho permanece e onde se senta. Reflita sobre estas perguntas em relação aos que estão ao seu redor. Com quem estou andando? Em qual caminho estou me firmando? Onde estou me assentando? Os ímpios, aquelas pessoas moralmente erradas ou injustas, podem pôr em risco sua fé e sua salvação se você seguir seus conselhos. É importante lembrar que a Bíblia não nos proíbe de interagir com incrédulos. Pelo contrário, somos chamados a ministrar e a mostrar o amor de Deus a eles. Contudo, não é sábio buscar orientação e conselho de pessoas cujas atitudes se afastam da verdade de Deus. Em 1 Coríntios 15, versículo 33 lemos: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E Provérbios 13, versículo 20 ensina que o que anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Cada pessoa que encontramos tem um caráter distinto. Algumas são de bom caráter e exibem os frutos do Espírito, enquanto outras carregam traços tóxicos e negativos. No fim das contas, precisamos ser pessoas de oração e discernimento para proteger nossa fé e não permitir que qualquer pessoa tenha influência sobre nós. Em nossas vidas, também podemos encontrar pessoas como Judas, que aparentemente estão próximas e em quem confiamos, mas que eventualmente nos traem. Judas foi parte do círculo íntimo de Jesus, presenciou muitos milagres, comeu à mesa com ele e ainda assim o traiu. Jesus nos dá o exemplo de como responder à traição. Na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Esse exemplo mostra que Jesus nos chama a perdoar aqueles que nos ferem, mesmo que isso seja difícil. A Bíblia nos ensina que o perdão não significa manter um relacionamento próximo com uma pessoa que constantemente nos fere ou nos afasta de Deus. Devemos perdoar e orar por aqueles que nos traem, mas isso não significa que devemos continuar andando com eles. Como cristãos, somos chamados a viver como Cristo viveu, seguindo seus passos. A nossa missão é perdoar, amar e ser luz, mas sempre discernindo quem devemos manter próximos e quem devemos liberar. Afinal, o nosso objetivo é nos parecer cada vez mais com Cristo e seguir o exemplo que Ele nos deixou. Seguir o exemplo de Jesus Cristo é essencial para a verdadeira vivência da fé cristã. Jesus deixou o céu para vir à terra e morrer por nossos pecados, colocando a vontade de Deus e o bem da igreja acima de si mesmo. Ele viveu uma vida de propósito, resumida em suas palavras em Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Para viver uma vida que agrade a Deus, é preciso colocar Deus em primeiro lugar. Em Lucas 9, versículo 23, a tradução ampliada diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Isso nos mostra que viver em Cristo significa priorizar sua presença e obedecer ao seu exemplo em todos os momentos. Viver uma vida cristã verdadeira também significa temer a Deus, não com medo, mas com profundo respeito e reverência. Provérbios 1, versículo 7 nos ensina: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor a Deus é o que motiva um comportamento piedoso e nos mantém no caminho correto. Outro aspecto essencial é servir de coração. Como 1 Coríntios 10, versículo 31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Servir ao próximo com boas intenções e humildade é um reflexo do amor de Cristo. E sobre a humildade, Tiago 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é reconhecer nossa dependência de Deus em vez de confiar em nossas próprias forças. Encorajo você a buscar viver com o temor do Senhor, com humildade e sempre colocando Deus em primeiro lugar. Nos momentos de dificuldade, lembre-se das promessas de Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza, sempre presente nas tribulações. Seja corajoso.
Mantenha-se firme na fé e olhe para Deus como sua fonte de força e auxílio. Espero que essa mensagem tenha fortalecido a sua fé e renovado sua determinação em viver uma vida para a glória de Deus. Se essa palavra tocou seu coração e te ajudou a encontrar novas forças, então te convido a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que fortalece e edifica nossa caminhada cristã. Além disso, para que possamos continuar levando a mensagem de Cristo cada vez mais longe e alcançar mais vidas, sua ajuda é fundamental. Se você deseja contribuir com esse projeto e fazer parte desse ministério, considere fazer uma doação para o canal. Qualquer contribuição faz diferença. O link para doar está aqui na descrição. Com o seu apoio, podemos alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir essa palavra de esperança e salvação. Obrigado por estar conosco até aqui. Que Deus abençoe ricamente sua vida e que sua fé seja uma luz para o mundo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e levar essa mensagem a quem precisa. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo esteja com você.